vamos lá! Filmes, músicas, moda. Já reparou que, para onde quer que a gente olhe, parece que o passado está de volta? Pois é, e hoje a gente vai usar estes slides para mergulhar fundo nisso e entender por que estamos vivendo essa onda gigantesca de nostalgia. Vamos descobrir o que isso diz sobre a vossa mente e, claro, sobre o mundo hoje. Bora começar? Para começar, pensa no cinema. Um dos maiores sucessos dos últimos tempos foi o filme da Barbie. Ele pegou um ícone de décadas e transformou num fenômeno global. Isso só prova o poder que uma boa memória afetiva tem, né? E nas séries, então? Stranger Things é uma verdadeira aula. A série usa e abusa da estética, das músicas, de todas as referências dos anos 80 para criar uma conexão na hora com a gente. É quase como uma viagem no tempo. Mas não é só nas telas, não. Olha só pra moda. Aquelas calças de cintura baixa, os acessórios super chamativos, coisas que pareciam que tinham ficado esquecidas lá nos anos 2000, de repente estão com tudo de novo nas ruas e nas passarelas. E claro, a música. Bandas como Jonas Brothers, Restart, estão aí lotando estádios de novo. É uma multidão cantando juntos sucessos que marcaram uma geração inteira. A trilha sonora do passado, pelo visto, nunca esteve tão alta. Tá, mas a grande questão é: por que essa explosão toda de nostalgia está acontecendo justamente agora? O que explica essa tendência a ser tão forte? Para entender, a gente precisa olhar para a natureza da própria nostalgia. E para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que é nostalgia. E a história por trás dela, olha, é bem surpreendente. Ela já foi vista até como uma doença, para hoje ser considerada uma ferramenta psicológica superpoderosa. Sabe, os especialistas chamam a nossa era de modernidade líquida. Pensa bem, é um mundo de mudança o tempo todo, cheio de incertezas, e isso faz o presente parecer meio instável, né? E aí o passado, em contraste, parece um lugar sólido, seguro. A nostalgia estava funcionando como uma âncora emocional, sabe? Dando aquela sensação de conforto no meio do caos. E a forma como a gente enxerga a nostalgia mudou radicalmente com o tempo. Como a gente vê aqui, lá no século XVII era considerada uma doença física, a tal saudade de casa. Já no século XX virou um transtorno psiquiátrico. Hoje não. Hoje a gente entende a nostalgia como uma emoção complexa, meio agridoce e um recurso psicológico fundamental. Essa frase do poeta Mário Quintana captura essa ideia perfeitamente. O passado não reconhece seu lugar, está sempre presente. Ou seja, o passado não é algo que ficou para trás, morto. Ele está vivo, aqui dentro, moldando quem a gente é. Mas como é que isso acontece exatamente? Vamos agora para o coração da nossa análise. Como é que a nostalgia funciona na nossa mente? Qual o mecanismo psicológico que faz ela ser tão poderosa assim? A pesquisa psicológica mostra que a nostalgia opera basicamente em 3 níveis principais. Primeiro, ela fortalece o nosso senso de identidade. Segundo, ela ajuda a gente a encontrar um significado para as coisas. E terceiro, que talvez seja o mais importante, ela cria conexão social. Vamos ver cada um deles rapidinho. Então, a primeira função é fortalecer o eu. Quando a gente lembra de momentos positivos, a nostalgia dá um empurrãozinho na nossa autoestima. Ela nos lembra de quem a gente é na nossa essência, sabe? Conectando a pessoa que a gente foi com a pessoa que a gente é hoje. A segunda função é criar um sentido. A vida, às vezes, pode parecer só um monte de eventos aleatórios, né? A nostalgia ajuda a gente a costurar esses eventos e a transformá-los numa história coerente. Ela dá aquela sensação de que a nossa vida tem um propósito, um significado. E aqui a gente chega na terceira função, a social. Esse gráfico mostra um ciclo muito poderoso. Repara só, quando a solidão aperta, a nostalgia tende a aparecer mais. E essa nostalgia, por sua vez, aumenta a nossa percepção de apoio social, faz a gente se sentir mais amado. Ela funciona quase como um antídoto para a solidão, lembrando a gente dos laços que nos definem. Bom, agora que a gente já entendeu o poder imenso da nostalgia, surge uma questão fundamental. No mundo de hoje, essa emoção é uma faca de 2 gumes. Pode ser tanto um recurso para o nosso bem-estar, quanto uma artimanha para nos influenciar. De um lado, a gente tem a nostalgia como esse recurso psicológico, uma ferramenta interna que ajuda a gente a navegar pela vida. Do outro, o mercado percebeu isso e transformou a nostalgia numa estratégia de marketing, um fenômeno que alguns chamam de resgate ao passado, feito para fazer a gente consumir mais. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. As marcas se apropriam das nossas memórias afetivas, daquela saudade de uma época mais leve, para criar uma conexão emocional.
Memórias confortáveis geram sentimentos positivos. E, bom, esses sentimentos deixam a gente mais aberta a comprar. Então, o ponto central aqui é o equilíbrio. Como alerta o psicólogo Marcelo Santos, a nostalgia é ótima para enfrentar o presente, mas não pode virar uma fuga dele. Se a gente usa em excesso, ela pode acabar impedindo a gente de viver o agora. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final para a gente refletir. Como é que a gente pode usar o poder positivo da nostalgia para fortalecer nosso presente, sem que ela se torne uma desculpa para não viver o hoje? É um equilíbrio delicado, com certeza, mas que é fundamental encontrar.